Fala galera, tudo bem? Agora nós vamos começar a nossa revisão de história, né, sobre Roma. E hoje estarão comigo esse lindo povinho aqui do sexto ano. Então é o seguinte, nós vamos começar a falar então sobre Roma, que é um dos assuntos mais importantes que nós trabalhamos ao longo do trimestre, né? Todo mundo sabe que Roma ela acabou sendo fundada no século 8 a.C. Porém, eu quero saber dessa linda, bela e bonita turma, como que foi a fundação romana. Vamos ver quem é que vai me responder? Bem, temos um aluno aqui, mais conhecido como o Heitor, e ele vai explicar pra gente como que é feito a fundação romana. Vai lá, Heitor. Então, a fundação romana começou com um tio dos irmãos Rômulo e Remo, que o tio jogou eles no rio, pensando que ia matá-los de fome, e a lenda diz que uma loba pegou eles para amamentar, e quando eles cresceram, eles foram até Roma, conseguiram o reinado deles e dividiram em duas partes, o ocidental e o oriental. Só que eles tinham intriga, sempre quiseram brigar. Então um dia, Rômulo matou seu irmão para ficar com a Roma inteira. Beleza. Então a gente tem toda essa questão da história de Roma, né? Que é voltada pela história de Rômulo e Remo. Claro que além dessa história, nós temos outras histórias também. Mas o que prevalece hoje na nossa história, na nossa cultura de estudos romanos, é justamente essa questão de Rômulo e Remo, que eram dois irmãos que acabaram lutando para conquistar o seu território. Beleza? Claro que depois toda dessa história de Rômulo e Remo, né, isso lá no século 8 a.C., no século 9 a gente também teve uma grande importância também voltada para algumas civilizações. Entre elas nós vamos destacar principalmente a questão dos etruscos. Eles também são responsáveis também por boa parte do desenvolvimento romano. É igual tá lá na apostila de vocês, lá na página 152, que deixa bem claro, né? Que o domínio etrusco em Roma se estabeleceu em diversas formas, por meio de relações comerciais e alianças com as famílias locais, entre casamentos, né? E os reis de Roma tinham como essa origem, né, todo o seu mandato. Claro, pessoal, que a partir desse momento cria-se também um outro patamar, que nós vamos começar a dividir nossa Roma em etapas, né, em crescimentos romanos, entre eles a questão da pirâmide social. A pirâmide social ela vai ser dividida em várias formas, mas não vai ser o Fefo que vai explicar. Quem vai estar explicando? O nosso ilustre Juan. Juan, me diz aí como que era formado a sociedade romana naquela época. Naquela época, a sociedade romana era formada pelos plebeus, que eram pessoas que geralmente não eram descendentes de gênios e nasciam pobres, e mesmo que fossem ricos, não se tornariam patrícios, e eles eram considerados a normalidade de Roma. Os patrícios eram pessoas ricas que eram descendentes de gênios e que tinham mais direitos, e também tinham os gladiadores, que eram escravos que eram pegados nas guerras, ou endividados que precisavam pagar as suas dívidas. Então eles lutavam na arena para ganhar dinheiro e conseguir viver. E tem também os clientes, que eram meio que pessoas que dependiam dos patrícios para sobreviver. Eles sempre iam até os patrícios. Beleza. Então a gente vai ter então essa pirâmide social, que é onde a gente vai ter em primeiro lugar os patrícios, depois nós teremos os plebeus, depois os clientes e por último os escravos. Lembrando, pessoal, que assim, quem é patrício sempre vai ser patrício. Ele vai ter o poder máximo e absoluto. Os patrícios, eles podem estar se envolvendo com os plebeus, mas os plebeus, eles nunca poderão se tornar patrícios, mas os filhos deles podem se tornar patrícios.
Beleza? Com isso, nós vamos ter também uma das maiores disputas entre os escravos romanos, que eles eram capturados em outros locais e encaminhados para determinada origem romana. Os escravos, eles trabalhavam de formas extremamente brutas e eles eram responsáveis também por diversão das pessoas com poder aquisitivo mais alto. Boa parte desses escravos, eles eram colocados dentro do Coliseu e tinha que lutar entre eles. Claro que se ganhasse, ia viver. Se perdesse, o rei, né, naquela época, né, ele fazia o simples significado. Mãozinha para cima, vai viver. Mãozinha para baixo, ele vai morrer. Só que quem decidia isso não era o rei. Quem decidia isso era a população que lá estava assistindo. Então, boa parte dos escravos, eles acabavam se tornando também gladiadores. Ou seja, eles começavam a ganhar as lutas e iam aos poucos conquistando começando a ganhar uma outra visão das pessoas. E com isso ele ia se tornando, então, gladiadores extremamente importantes. Claro que gladiadores também eles acabavam lutando entre os seres humanos, homem com homens, mas também acabavam se tornando, lutando também com animais. Lembrando, pessoal, que dos gladiadores somente os homens podiam participar. As mulheres escravas, elas não podiam participar de lutas. A função das mulheres escravas, elas tinham que fazer a alimentação para senhores e quando tinha uma guerra, elas tinham que ir para fazer a comida e cuidar dos feridos. Com isso, então, nós vamos entender mais um pouco sobre a vida dos escravos romanos com os nossos e com o povo do 6º ano. Mas, quem que vai me responder? Ela. Com isso, a nossa querida aluna Maria Eduarda vai explicar pra gente sobre os escravos romanos. E aí, tudo bem? Então vai lá, me explica lá. Bom, os escravos romanos... Escravos romanos... Tá nervosa. Celebridade do colégio, ela, gente. Eles podiam ser capturados por... Eles serem presos em guerras, por dívidas e outros lugares, tipo, pra... Bem, vocês viram então que a Maria Eduarda estava falando, né, sobre essa questão dos escravos. Agora vamos ouvir a voz de outra aluna, mais conhecida como a Fer, né? E aí, Fer, me diz aí sobre os escravos. Com a expansão do território romano, eles foram aprisionando mais gente, tornando a vida dos plebeus mais difícil. Então, olha só, cada vez que passava, né, os plebeus acabavam trabalhando cada vez mais em relação ao crescimento da expansão romana. Beleza? Então, agora nós vamos também conversar sobre uma coisa muito importante, que através dessas guerras, através dessas pirâmides sociais da fundação romana, vai vir uma questão muito importante do poder político, que nós vamos estar trabalhando sobre a monarquia romana. Com isso, nós vamos ouvir, então, a primeira parte da voz do João. Fala lá, João, como que era a questão da monarquia romana? A primeira experiência política em Roma foi a monarquia, que coincidiu com a presença etrusca. Historiadores afirmam que 7 reis governavam a cidade durante a monarquia. Durante o período 753 a.C. a 509 a.C. Beleza, e detalhe, pessoal, a monarquia ele era um cargo vitalício. Ele passava-se sempre de pai para filho. Então o pai morria, o filho assumia o poder. Outra parte também é sobre a importância da monarquia romana. Mas o nosso querido platinado aqui, ó, o Lucas, vai falar pra gente como que era. Me explica lá, Lucas. Em Roma, o rei governava com auxílio de 2 instituições, o Senado e a Assembleia. Os cargos nessas instituições
durante muito tempo foram exclusivos aos patrícios, e assim a maior parte do poder estava concentrado nas mãos desses grupos e não nas do rei. Beleza, então assim, o rei, por mais que ele tivesse o poder absoluto, ele tinha que trabalhar um pouco nessa questão do Senado, porque o Senado era um dos órgãos mais importantes naquela época. Claro que as assembleias também eram importantes, mas o Senado acabava se destacando com isso. E através disso houve também várias conquistas, tivemos várias revoltas, e entre elas uma das revoltas assim, das que mais se destacou foi as Guerras Púnicas, que também foi importante para o desenvolvimento romano. Então, para a gente entender, a Larissa vai começar a explicar para a gente sobre a importância das Guerras Púnicas. Vai lá, Lari, conte-me. As Guerras Púnicas, nome dado às 3 guerras que por mais de 1000 anos foram travadas entre Roma e Cartago. Essas guerras são assim chamadas por serem os fenícios designados pelos romanos como Puni, do latim Poene, fenícios. Beleza. Lembrando, pessoal, a Lari falou que era 1000 anos, mas ela tá nervosa. Não é 1000 anos, filha. Quantos anos são? 100 anos. 100 anos. Imagine só 1000 anos, meu Deus do céu. Ia ter guerra até hoje, né? Além disso, as Guerras Púnicas também, ela vai ser muito importante, muito desenvolvida também. Porém, as Guerras Púnicas também teve várias consequências. Mas quem vai estar me explicando sobre essas consequências romanas é a senhorita Clarinha. Vai lá, Clara, me conta quais foram as principais consequências dessa guerra, filha de Deus. A cidade de Cartago foi completamente destruída no século 146 a.C. No século seguinte, foi refundada como colônia romana. Para administrá-la, foram enviados representantes dos senados e outros funcionários públicos romanos. Comerciantes e militares também se dirigiram para a cidade, dando novas oportunidades de obter terras e enriquecer. Beleza. Ou seja, a partir do momento que eles começam a crescer, que eles começam a se desenvolver, essas oportunidades passam por várias mudanças. E é isso que fez a importância das Guerras Púnicas. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa pequena revisão. Claro que não vale estudar só por aqui. Estudem pelo seu caderno, estudem pela apostila. Lembrando que o nosso conteúdo vai estar falando sobre a formação romana e sobre a monarquia romana, que vai da página 150 até a página 170. Bem, por hoje é só. Desejo boa prova para vocês, bons estudos e muito obrigado, galera. Beijo. Beijo.